Bora atualizar as informações do Galo, porque o Atlético está no mercado e o foco agora é um centroavante. E nós já temos o nome. Quem nos conta é Cláudio Rezende. Bom dia. Um abraço a você também. Bom dia a todos que nos acompanham no Tiro de Meta da Itatiaia. Desta sexta-feira é o Galão da Massa no mercado da bola, em busca de reforços, principalmente a posição de centroavante. É uma das prioridades da diretoria atleticana e a Itatiaia trouxe desde ontem no seu site, nas redes sociais e também no rádio o nome do colombiano Mateu Cassierra. 28 anos, jogador que pertence ao Zenit da Rússia, tem contrato até meados de 2027 e esse nome agrada a diretoria do Atlético. A comissão técnica do Jorge Sampaoli foi monitorado pelo SIGA e já tem um tempo de futebol europeu. Desde 2022 atua por lá, é um dos destaques do Zenit e nos últimos 3 anos, por exemplo, marcou 42 gols. É um homem de área, jogador já com uma certa experiência que chegaria para jogar. Jogador para chegar e vestir a camisa Cassierra, pode ser novidade do Galo, quem sabe aí nos próximos dias. Além do atacante, do centroavante, o Galo já negocia também, são nomes mantidos em sigilo. Um primeiro volante, que já não é de hoje essa prioridade, e também um meia atacante. Zagueiro, por hora, não é prioridade na janela atleticana. O clube que está em trâmites finais para a negociação por empréstimo do goleiro Robert para o Atlético de São João del Rei. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato dele vai até o fim do ano. O jogador que vinha sendo o terceiro goleiro do Galo, que tem as opções, né, do Everson, titular absoluto, e o Gabriel Delfim, que foi inclusive o titular na segunda rodada do estadual. Para o fim de semana, ainda dúvida se o Sampaoli vai ou não relacionar mais titulares, visando o duelo contra o Tombense, domingo, 18h, Arena MRV. O Rezende, quem tá contratando é o Galo, não é? É, o Atlético tá ativo no mercado, aí o torcedor tá na expectativa, né, Cirilo? Trouxemos na primeira parte, né, no primeiro tempo da turma do bate-bola, o nome do Mateu Cassierra, e é o atacante colombiano, centroavante, homem de área, né, que o Atlético está negociando, do Zenit da Rússia, 28 anos, e agora apareceu outro nome, né? Eu falei de volante, que o Galo já estava negociando com o volante, ainda mantido em sigilo, e lá na imprensa do Uruguai, o empresário do jogador, o Lucas Torreira, ele deu uma entrevista dizendo de uma proposta do Furacão, o Atlético Paranaense, mas ele, na verdade, Cirilo, se confundiu. Não é o Furacão, é o Atlético, porque são dois Atléticos, né? Ele confundiu. O Lucas Torreira não está muito motivado, está jogando hoje no Galatasaray da Turquia, e palavras do empresário dele. O Atlético está fazendo um grande esforço para pagar o mesmo salário que ele recebe lá no Galatasaray. Inicialmente ele falou lá do Atlético Paranaense, aí os colegas lá do Sul começaram a ir atrás da notícia, e aí o empresário, depois contactado pelos colegas do GE, ele falou: não, eu confundi o time, é o Galo, é o Atlético Mineiro. Então, Lucas Torreira já jogou no Atlético Paranaense, inclusive no Arsenal da Inglaterra, jogador de 29 anos, experiente aí, meio campista. Será que tem a característica do primeiro volante, Cirilo? Desse nome mesmo que o Galo está procurando, é o nome que, segundo o empresário, já negocia com o Atlético. Tá na tela, não conhecia, mas os números são interessantes, ó. Atlético Mineiro, esse portal aqui, né, que cobre aí o Zenit, tá? Ele é do Zenit, cobre o futebol russo. Atlético Mineiro quer comprar Cassierra. Clube brasileiro já fez proposta de transferência, as negociações estão a todo vapor. Não está dizendo que está avançado e tudo, mas está a todo vapor. Aí sai essa notícia e fala: pô, será que é verdade? Será que não é? E aí a Itatiaia postou a matéria aqui confirmando, ó. Atlético tem negociações por goleador do Zenit. Tá aí o jogador, né, e tá falando aqui na matéria, de olho no mercado da bola e ainda ativo para reforçar o elenco comandado pelo técnico Sampaoli, o Atlético negocia a contratação de um atacante colombiano que atualmente defende o Zenit da Rússia. Trata-se de Mateu Cassierra, de 28 anos. No clube europeu, desde 2022, o atacante é um dos destaques do time e nas últimas 3 temporadas marcou 42 gols. Ele é um dos alvos da diretoria que ainda busca mais um nome para o setor ofensivo.
Aí, conforme apurou Itatiaia, as tratativas ainda não estão avançadas para a batida de martelo pelo colombiano, mas estão em andamento. Na atual temporada, o goleador já balançou a rede 6 vezes em 15 partidas disputadas. Ele, inclusive, esteve na mira do Cruzeiro em 23, na era Ronaldo. Contudo, na ocasião, a Raposa se assustou com os valores pedidos pelos russos, né? Revelado pelo América de Cali, Cassierra também passou por Ajax e Groningen da Holanda, Racing da Argentina, SAD de Portugal e Sochi da Rússia. Então tá aí as contratações até o momento. Tá aqui o jogador, Matheus Cassierra, 28 anos, 1,86, avaliado em 9 milhões de euros, contrato até meados aí de 2027, então tem ainda um bom tempo de contrato com o Zenit. E aqui os números neste momento, né? 12 jogos lá na Liga Russa, 12 jogos, 4 gols, 1 assistência, 39% como titular, não é titular absoluto neste momento. Ele até sofreu uma lesão aí recentemente, né? E temos aqui também, ó, na Taça da Rússia, 4 jogos, 3 gols, 1 assistência, 25% como titular. Você vê que nem é titular e os números são bons, né? Você vê que os números aqui, se você somar aqui 12, aqui 16 jogos, você pega aqui 7 gols e 2 assistências. Pô, não tá ruim, né? E ele é centroavante, tá aqui centroavante, tá bom? E aí os clubes que ele passou, se você pegar o mercado aqui, já esteve avaliado no máximo aí 11 milhões de euros, olhando o desempenho na carreira e os gols, né? Será que ele é goleador ou não? 28 anos, 371 jogos, 129 gols, 48 assistências. Gente, a gente mostra aqui direto, centroavantes aí, que o pessoal manda, pô, traz esse cara, o cara tem 32, 34, jogadores até mais conhecidos, mais famosos, e os caras muitas vezes têm números até parecidos com esses aqui, né? Ele tem 28 anos, aí não tem números ruins, não. Se você pegar também aqui o SofaScore, tá aí as notas dele recentes, né? Ele é bem centroavantão mesmo. Tá aí, gente, Matheus Cassierra, ainda não conversei com o Garcês, se ele conhece bem aí o jogador, né? Mas até porque também ele jogou muito tempo na Europa, né? O Garcês, por exemplo, ele acompanha mais os jogadores aqui no futebol sul-americano. Ele jogou bem na Europa, mas de qualquer forma tá aí Matheus Cassierra, bons números, parece ser um jogador aí interessante, né? Já esteve aí na seleção, não muitos jogos na seleção colombiana, mas parece ser um bom jogador aí. Matheus Cassierra pode ser o centroavante do Galo para a temporada. E aí, o que você achou? Gostou do nome? Esperava mais ou não? Ou tá ótimo? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Ô João, no primeiro tempo, o Cláudio falou do centroavante, agora tá falando do primeiro volante. 2 perguntas pra você. Você tem gostado da janela de transferências? E o caminho é esse? Ainda precisa do volante e do centroavante? É o que tá faltando ou falta mais? Eu concordo que falta isso pro Atlético, né? E dentro disso que falta isso, né? Um volante, um centroavante, mas falta isso com um toquezinho a mais ali, né? Lembro muito do nosso querido Emanuel Carneiro, que sempre falava que às vezes o torcedor tá esperando o Sabiá, né? Eu não lembro se ele falava tico-tico ou Sabiá, um dos dois. Porque é aquele cara, né? É o Marques chegando, é o cara que balança a torcida, né? Que o torcedor vibra quando ele tá chegando. E eu acho que o torcedor do Atlético tá muito nessa expectativa. E a questão da rivalidade aqui em Minas, a gente sabe que isso sempre acirra as coisas muito mais. O fato do Cruzeiro ter trazido o Gerson traz um peso para o Atlético também buscar uma grande contratação. Não estou dizendo que vai buscar, não sei se pode buscar, não sei a realidade financeira do Atlético hoje profundamente. Mas talvez a grande expectativa do torcedor seja essa, Cláudio. Principalmente para essa posição, para o centroavante, para o homem-gol, que o Atlético em algum momento busque um jogador acima da média. Na minha avaliação, é o grande desafio do Atlético. Precisa sim de um primeiro volante, foi um problema que o Atlético teve na temporada toda, mas a função do primeiro volante é uma função que às vezes o técnico resolve até mudando o jeito de jogar. Você pega um zagueiro e coloca ali, você joga com 3 zagueiros e fortalece um pouco mais a defesa. Agora o centroavante, gente, o homem-gol, não dá para viver sem, né? Todo grande time do mundo começa pelos seus 2 ou 3 grandes atacantes. E se você for pegar na história do Atlético, o Atlético sempre foi um time que teve grandes goleadores. Você lembra de Marques e Valdir, você lembra de Marques e Guilherme, você lembra de Diego Tardelli com Jô, você lembra de Hulk com... Aí cada um jogou ali, mas o Hulk jogava para todo mundo, né? Então, isso faz diferença. E o Atlético, na minha opinião, teve um azar enorme no ano passado, quando vai lá e contrata o centroavante artilheiro da Copa Libertadores. Esse cara dá muito errado aqui. Aí vai e tenta uma outra contratação
que era um atacante dentro desse perfil que a gente falou, que não é um craque, que não é um ídolo, mas que é um jogador útil para elenco, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, marcando gol de título, chega também não dá certo. E para piorar, o seu grande atacante, que é o Hulk, a gente tá vendo a novela que tá acontecendo aí há muito tempo. Então, acho que esse é o grande desafio do Galo no momento. Onde achar um homem-gol, um centroavante, um camisa 9 para falar o seguinte, tá aqui, a camisa é sua, vai lá e joga. É difícil e tá escasso, né, João? A gente vai olhar mercado afora, quem tem os bons não vai liberar, né? E tá difícil, cara. Caro, né? E quando tem é caro, né? É caro, verdade. Tô vendo a fala aqui, o Rezende, do empresário do Torreira, tá dizendo que que o jogador, né, tá um pouco desmotivado, quer estar mais perto de casa. Aí falou do Atlético errado, né? Tá fazendo um esforço muito grande para pagar o mesmo salário que ele recebe do Galatasaray. Foi o que disse o Paulo Betancourt, empresário do Lucas Torreira, que jogou no Arsenal, temporada recente, uns 3 ou 4 anos que ele jogou no Arsenal, e pro nível do futebol brasileiro, acho que seria um excepcional reforço, hein, Rezende? Com certeza, né? Um jogador chegaria para jogar, né, Cirilo? Agora, pela nossa apuração de agora, repito, com certeza o Paulo Brax já conversou lá, já fez contato e o empresário não está mentindo, mas o Atlético viu que o máximo esforço que o clube vai fazer não seria suficiente para o orçamento, né? O Galo não conseguiria trazê-lo neste momento, vamos ver. O Galo continua nessa busca por um volante e pelo nome, pelo menos agrada, né? O nome, quando surge um jogador de ponta, que o Galo vai trazer, tá tentando trazer um volante, realmente demorou para trazer, tá demorando para trazer, mas quem sabe vai chegar um cara para chegar e jogar. Tem um que já chegou, né, Rezende? Não é centroavante, aliás, não é volante, não é centroavante, mas é um atacante que pode ser útil ao longo dessa temporada, uma aposta no potencial dele para esse ano, né, Rezende? O Alan Minda, que teve o nome publicado no BID agora há pouco. Então, ele e o Renan Lodge já estão regularizados, aí agora depende do Sampaoli. O Alan Minda tem 21, vai fazer 22 anos, Cirilo, assinou um contrato de 5 temporadas com o Atlético e já é jogador de seleção equatoriana, ou seja, colega do Alan Franco e do Preciado, né? O Galo agora tem 3 jogadores da seleção equatoriana. O Fabrício, você comentava aqui enquanto o Minda falava, é o pontinha driblador, vai pra dentro, né? Driblador, arrasta, vai pra dentro, na ponta dos cascos. Eu vi uns vídeos dele na internet, bom jogador, cara, boa contratação, viu? É verdade, é o bonde do Alan Franco, né? É verdade. O Minda chama muita atenção, atleta jovem, muito potente. Ele falou uma questão ali que eu gosto muito, né, de característica de atleta, de atacante. Ele ataca o espaço. Ele é veloz, ele é potente, então ele quer a bola em profundidade. O Atlético, em muitos momentos, faltava esse tipo de alternativa no jogo, entendeu, o Fabrício? Isso que faz toda a diferença. De repente você vai estar fechadinho aqui no meio de campo, né? Você tem um cara rápido, potente para receber lá nas costas do zagueiro, lá nas costas do lateral, para fazer uma jogada ofensiva. Então acho que o Minda vai se sair muito bem aqui no futebol brasileiro. Fim de semana, Galo e Tombense. Arena MRV, domingo às 6 é o próximo desafio. E lembrando, semana que vem, semana de clássicos. Na quarta-feira, Arena Independência, América e Atlético, mando do Coelho. Domingo, dia 25, Arena MRV, Atlético e Cruzeiro, domingo às 6 na Arena MRV. Duelo com torcida atleticana na Arena MRV. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo, o primeiro vídeo do dia. Muito obrigado pela companhia. Deixa o like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Deixa aí a sua opinião também em relação ao que foi passado no vídeo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo e não se inscreveu, deixa o meu convite para vocês aqui estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, tá muito importante. Deixa aí também a sua opinião sobre tudo que foi passado aí no vídeo, em relação a tudo aí, tá? No espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante pra gente, tá? Ajuda o canal a continuar crescendo. Então fique à vontade, que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta com mais notícias pra vocês, tá bom? Um forte abraço e valeu, massa, tamo junto.